Uniclac. De volta com você que se liga no LAC Concursos. Olha aí a gente continuando a nossa aprendizagem, o nosso processo pedagógico para ficar muito bem competitivo e ter um grande desempenho nesse concurso. Hoje, meus parceiros, olha só, nós vamos falar sobre as relações de trabalho em Mato Grosso ao longo da Primeira República. É o período da chamada República Velha. A gente vai entender quais eram as principais características da mão de obra em Mato Grosso ao longo do começo do século XX. Percebeu uma coisa importante aqui, pessoal, que o edital está trazendo para você? É a questão da ênfase na chamada Primeira República. Já tivemos uma aula que falou sobre o coronelismo em Mato Grosso, ou seja, abordou o aspecto político. Já tivemos também uma aula sobre a economia de Mato Grosso na Primeira República, abordando as usinas de açúcar e a criação de gado. E agora temos uma aula para falarmos sobre as relações de trabalho em Mato Grosso durante a Primeira República. Portanto, são 3 importantes itens que aparecem no seu edital, tratando basicamente sobre a Primeira República em Mato Grosso. Eu sou capaz de apostar que teremos questões relativas a esta temática no dia da sua prova. Pode ficar tranquilo que vai aparecer uma questão relativa à Primeira República. E se aparecer, olha só, você não pode dar vacilo. Você tem que chegar e gabaritar essa questão, porque você está tendo uma grande preparação aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Você tem que ficar ligado, fica de olho no lance para conseguir um grande desempenho. Então hoje eu quero que você preste muita atenção, que você acompanhe gradativamente o desenrolar dessa aula, que tem por objetivo apresentar as principais características da utilização da mão de obra livre em Mato Grosso, quais eram as principais regulamentações, quais eram as condições de vida e de trabalho nas mais variadas atividades econômicas em Mato Grosso no início do período republicano. Moçada, vamos começar com grande motivação, afinal de contas, olha só, afinal de contas, atender toda essa demanda, todos esses conteúdos que constam no seu edital, o conteúdo programático, vencê-lo não é uma tarefa fácil. Para isso você precisa de muita motivação, você precisa de disciplina, você precisa de foco. É preciso, é necessário, pessoal. É necessário, porque lá no final o que vai acontecer? Vai acontecer a sua aprovação, o seu sucesso. No final você vai estar lá, ó, com estabilidade e dinheiro no bolso. Quer melhor do que isso? Melhor que isso, só 2 disso, meu parceiro. Mas é necessário que você leve com muita dedicação. Por menor que seja o seu tempo de estudo, nunca deixe de estudar. Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. É, pessoal, tem que continuar estudando, tem que estudar para valer, para vencer todas as adversidades. As dificuldades são comuns ao longo do caminho, nós temos que enfrentar uma série de problemas, mas eles não irão nos impedir de continuarmos estudando com muita dedicação, com muito foco, com muita atenção, buscando o nosso objetivo. Você precisa de planejamento, de estratégia, de foco e principalmente de disciplina. Disciplina para alcançar os seus objetivos. Então não perca tempo. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Vamos que vamos, rumo à vitória. Muito bem, pessoal. Feita a nossa tradicional motivação do início de aula,
podemos começar a abordar as condições de trabalho, as relações de trabalho em Mato Grosso durante a Primeira República. Vamos começar falando sobre a sistematização do trabalho. O que é a sistematização do trabalho? O estabelecimento de regras, o estabelecimento de disciplinas para que a mão de obra fosse controlada em Mato Grosso. A sistematização do trabalho que atingiu as mais variadas atividades econômicas do estado. Garimpeiros, seringueiros, vaqueiros, ervateiros, jagunços, capangas, poaeiros, lavradores, toda essa galera vai passar por uma sistematização do trabalho. Moçada, olha só um aspecto importante. Já no período imperial, o período que antecede este contexto histórico que nós estamos estudando agora, que é a Primeira República, já na época do Império tivemos a formulação de códigos de postura que visavam a disciplinarização do trabalho, obrigar as pessoas, os indivíduos, a terem ocupação fixa, porque era muito comum naquela época que as pessoas preferissem outras atividades para sobreviver. Ter uma pequena lavoura, agricultura de subsistência, caçar, pescar no rio Cuiabá já garantia a sobrevivência de muitas pessoas. Só que, olha só, nesse momento, pessoal, o que vai acontecer? Precisava-se de mão de obra para as usinas de açúcar, mão de obra na pecuária, mão de obra na extração de látex, de poaia, de erva mate. Então precisava-se manter um trabalho mais sistematizado. Por essa razão que o governo vai baixar leis, que são esses códigos de postura, que obrigavam o indivíduo a ter uma ocupação fixa. Por que o indivíduo não queria trabalhar nessas atividades? Porque eram atividades extenuantes, atividades extremamente penosas, trabalhosas demais. Então, até eu que sou bobo ia querer pescar no rio Cuiabá, caçar um animal silvestre de vez em quando, ou ter uma rocinha de milho, de mandioca no quintal de casa, né? Só para garantir a subsistência. Eu que ia querer trabalhar de sol a sol no canavial da usina de açúcar, eu que queria ser lá um seringueiro para estar sujeito aí a uma série de problemas, até doenças tropicais? Claro que não. Então a galera tinha mecanismos para tentar escapar desse trabalho mais sistemático, mas o governo, evidentemente, que para controlar a mão de obra vai criar esses códigos de postura, vai estabelecer então mecanismos para a oferta maior de mão de obra, como por exemplo a pauperização crescente. A pauperização crescente desses trabalhadores aqui, ó. Garimpeiros, seringueiros, ervateiros, eles tinham péssimas condições de vida. Até mesmo os pequenos proprietários tinham péssimas condições de vida. E aí o que acontecia? Via de regra, esses caras acabavam virando mão de obra barata para as mais diferentes atividades econômicas em Mato Grosso. Por quê? Porque eles foram sujeitos à expropriação do uso da terra. Os caras não tinham terra para trabalhar. Então pensa bem, se cada um tivesse o seu pedacinho de terra, onde ele pudesse cultivar uma roça de subsistência, não é? Ele tivesse o tempo para caçar ou para pescar, quem é que ia querer um trabalho mais sistematizado? Sabendo que esse trabalho sistematizado era acompanhado de práticas extremamente violentas, de castigos físicos, de péssimos salários, de péssimas condições de vida. Ninguém ia querer trabalhar. Então, foi necessário o estabelecimento desses mecanismos para se garantir essa mão de obra a ser explorada. E a expropriação da propriedade da terra, a expropriação da terra é um mecanismo. Se o cara não tem terra, não tem condição de sobrevivência, ele vai virar o quê? Mão de obra barata para as várias atividades econômicas. E mecanismos de controle dos trabalhadores, disciplinarização
da mão de obra, pessoal, através de ações paternalistas e também de castigos corporais. Então tínhamos práticas paternalistas que eram realizadas pelos patrões aí. Por exemplo, realização de festas. Muitas festas, essas festas eram para mascarar também aquela situação de extrema desigualdade social. Temos também outra coisa aqui, ó, os castigos físicos também. Era uma forma de manter o controle sobre os trabalhadores. E inclusive a polícia, pessoal, inclusive a polícia vai agir como órgão de repressão àqueles que não se submetessem ao trabalho regular, ao trabalho regulamentado, além de uma série de discursos moralizadores que serão feitos nessa época. Vamos dar um exemplo, uma frase bem famosa que era usada para justificar o trabalho sistematizado? Eu falo para vocês. O trabalho dignifica o homem. Olha só, essa frase aí é capitalista, com certeza. O trabalho dignifica o homem. Então, que o homem só vai ser honrado, não é, na acepção da palavra, se ele tem um trabalho regular, se ele se dedica a uma atividade econômica remunerada. Na verdade, isso aí é uma ideologia para justificar a exploração da mão de obra trabalhadora. É a famosa ideologia do trabalho, que precisava, evidentemente, ser implantada para conseguir mão de obra para essas atividades econômicas, que, afinal de contas, Mato Grosso passava por uma fase de dinamismo econômico. Desde o final da Guerra da Tríplice Aliança, com a reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, há um crescimento de várias atividades econômicas que, via de regra, precisavam do quê? Braço forte, de mão de obra para trabalhar. E vamos lembrar bem, pessoal, que ao contrário, por exemplo, de São Paulo, que recebeu um grande fluxo de imigrantes europeus, vieram italianos, espanhóis, portugueses, eslavos, alemães e até os japoneses no início do século XX, aqui em Mato Grosso, o número de imigrantes foi reduzido. O número de imigrantes que se estabeleceram em território mato-grossense foi muito limitado. Então, essa tarefa de exercer os penosos trabalhos dessas atividades em Mato Grosso recaiu sobre os ombros da população local. Mas como é que você vai tirar da população local, que está identificada com aquele modo de vida mais pacato, de apenas garantir a sua sobrevivência, não é mesmo? E colocar na mente dessas pessoas que agora é necessário um trabalho sistematizado, com longas jornadas, um trabalho extenuante com péssimos salários. Só através da ideologia do trabalho, de discursos extremamente moralizadores e da ação coercitiva da polícia. Dessa maneira que vai ser conseguida a mão de obra necessária para essas atividades econômicas em Mato Grosso. A exemplo do trabalho desenvolvido nas usinas de açúcar em Mato Grosso. As usinas de açúcar que instalaram-se junto às margens do rio Cuiabá, uma série de usinas, e uma lá junto às margens do rio Paraguai, a usina Ressaca, lá em Cáceres, não é isso? A mão de obra utilizada nas usinas de açúcar, a gente vê aqui na nossa lousa digital aparecendo aqui a usina Itaici, grande usina Itaici, de propriedade do coronel Antônio Paes de Barros, o Totó Paes. E aqui está o caipira, né, pessoal? O camarada que trabalhava nas usinas. Mão de obra livre, mas uma grande exploração dos trabalhadores. Condições aviltantes de vida e trabalho. Longas jornadas de trabalho que começavam de madrugada ainda, né, pessoal? De madrugada aí, o trabalhador já levava o seu quebra-torto, né? Que era a sua alimentação ali pela manhã, e já ia para o canavial, já ia para as instalações da usina
um trabalho que ia até o pôr do sol, um trabalho com longas jornadas de trabalho, né, com uma grande exploração, baixos salários e constantes demissões. Os caras não tinham menor estabilidade aí, ó, qualquer coisa aí era fator, era motivo para uma demissão imediata do trabalhador. Então veja, baixíssimos salários, constantes demissões, formas análogas ao trabalho escravo, gente. Inclusive com muitos castigos corporais, isso depois da abolição da escravidão. Continuava a ter um trabalho muito violento e castigos corporais constantes. E olha aqui o sistema de caderneta, para você ter uma ideia. O sistema de caderneta era o seguinte, o trabalhador, sofrido trabalhador das usinas, ele precisava se alimentar. Ele precisava alimentar a sua família, precisava de vestimento, ele precisava do par de botinas, ele precisava de sementes, ele precisava de ferramentas de trabalho. Tudo isso era adquirido no armazém da usina. O trabalhador tinha que comprar no armazém da usina e anotava tudinho na caderneta, com o preço exorbitante, né, pessoal? Claro que todas essas mercadorias que eram vendidas aos trabalhadores das usinas, os chamados camaradas, era com preço inflacionado, perfeito? Tudo com preço superfaturado para fazer com que este trabalhador ficasse com pesadíssimas dívidas em relação aos seus patrões. Dívidas praticamente impagáveis. Este era o famigerado sistema de caderneta. Quando chegava a hora de receber o faz-me rir, de receber o cascalho, né? o dinheiro lá, a grana, a bufunfa, o larjan, na hora de receber a grana, poxa vida, o cara estava devendo mais do que ele ia receber, pô. O cara estava preso, precisava trabalhar ainda mais para quitar aqueles débitos astronômicos. Esse é o bom e velho sistema de caderneta que ferrava com a vida do trabalhador das usinas, que na sua grande maioria eram trabalhadores braçais e analfabetos. Esse fato dificultava a organização desses trabalhadores aí, que não quer dizer que eles não reivindicavam. Eles chegavam a reivindicar melhores condições de vida, melhores salários, mas eles não conseguiam se organizar de uma maneira mais específica, de uma maneira mais eficiente, por falta de sindicatos que defendessem seus interesses. Vamos lembrar que a maioria dos trabalhadores aí era completamente analfabeta, tinha uma série de dificuldades. Isso aí dificultava ali a resistência a essas condições aviltantes de trabalho, pessoal. Beleza? Então tá aí, ó, nas usinas, o coronel usineiro explorava de forma aviltante os trabalhadores das usinas, gente, que recebiam praticamente alimentação. O salário do mês se reduzia ao que ele iria comer para sobreviver. Então, praticamente, o cara pagava para trabalhar. As condições de vida e de trabalho dos usineiros, né, dos trabalhadores das usinas, eram muito ruins. Vamos falar então dos trabalhadores das fazendas de criação de gado. Era uma reduzida mão de obra, olha só, a mão de obra dos vaqueiros, que tinham também péssima remuneração, estavam sujeitos também a péssimas condições de vida. Os trabalhadores da extração de erva mate, lembrando que a erva mate era monopolizada pela companhia de comércio, pela companhia Mate Laranjeira. Você se lembra que a gente já falou em aulas anteriores que a companhia que detinha a exclusividade sobre a extração de erva mate em Mato Grosso chamava-se Companhia Mate Laranjeira. Foi criada em 1872
propriedade de Tomás Laranjeira, e em 1880 ela virou uma empresa praticamente multinacional, com a entrada do capital estrangeiro, capital argentino, do empresário Francisco Mendes. Esta companhia, que tinha um grande patrimônio, que faturava muita grana, 6 vezes mais do que o próprio estado de Mato Grosso, explorava bastante a mão de obra. Era mão de obra livre, beleza, mão de obra livre, mas também sujeita a péssimas condições de trabalho e péssimas condições de vida. A maioria dos trabalhadores que atuavam na extração do mate era paraguaia, eram provenientes do Paraguai e eram conhecidos como mineiros. Mineiros eram extremamente explorados, também estavam sujeitos ao regime de caderneta, pessoal. Os trabalhadores da extração da erva mate também tinham que acumular dívidas para com a empresa. Precisavam comprar comida, comprar roupa, comprar medicamento, comprar ferramenta. Então isso fazia com que eles tivessem uma relação de dependência muito grande para com a companhia Mate Laranjeira. Salários baixíssimos, controle rigoroso, vigilância constante e opressão sistemática. Para vocês terem uma ideia, a companhia Mate Laranjeira tinha até uma polícia própria. É brincadeira? A companhia Mate Laranjeira tinha um agrupamento militar que vigiava e punia os trabalhadores que cometessem algum tipo de infração aos códigos rigorosos, que regiam ali o trabalho na extração de erva mate. Não era fácil não, olha só, havia o policiamento próprio da companhia Mate Laranjeira. Não tinha para onde correr não. Temos também os poaieiros, que tinham a utilização de métodos artesanais e enfrentavam condições bastante adversas para coletar a poaia. Lembra que a poaia era um arbusto nativo aqui de Mato Grosso, do qual se extraía uma substância chamada emetina, que era retirada justamente de suas raízes. É por essa razão que a extração de poaia acontecia de maneira sazonal, durante os meses da chuva, durante os meses chuvosos, para facilitar justamente a extração desse arbusto. Os poaieiros, eles recebiam salários referentes à sua produção. Quanto mais raízes de poaia eles extraíssem, maior seria o salário. Só que, via de regra, o salário era ínfimo, o salário era de fome, pessoal. Esses trabalhadores, os poaieiros, estavam sujeitos a uma grande exploração exercida pelas casas de comércio. Vamos lá, as casas de comércio, que eram esses empreendimentos comerciais que surgiram em várias cidades mato-grossenses, como Cuiabá, Cáceres e Corumbá, elas arrendavam terras devolutas do estado onde extraíam a poaia. Colocavam lá os poaieiros para extrair a raiz e pagavam salários baixíssimos para essa galera. Eram salários de fome que os poaieiros recebiam. O mesmo se aplica para os seringueiros, pessoal. Os seringueiros que também embrenhavam-se na mata para retirar o precioso látex que em Mato Grosso era extraído da mangabeira e da seringueira, eles também estavam sujeitos a péssimas condições de trabalho, recebiam baixíssimos salários e, olha só, a atividade da extração do látex também era sazonal. Se a poaia era extraída durante os meses das chuvas, o látex, por sua vez, era extraído durante os meses da seca, durante a estiagem. E eram também as casas de comércio que, novamente, arrendavam essas terras devolutas
onde eram lançados aí a mão de obra que era predominantemente nordestina. A mão de obra utilizada na extração do látex era predominantemente oriunda da região nordeste do Brasil e tinha péssimas condições de vida e de trabalho. Não tinha para onde correr não, hein? Você percebeu que as relações de trabalho em Mato Grosso, via de regra, em todas as atividades econômicas, sejam nas usinas de açúcar, seja na pecuária, na extração vegetal, seja também nos garimpos, eram péssimas condições de vida. De forma generalizada, o trabalhador estava sujeito a longas jornadas, baixos salários, condições aviltantes e vamos lembrar que não existiam leis trabalhistas no Brasil inteiro, gente. Não haviam leis que defendessem a mão de obra. As primeiras leis trabalhistas só surgiram no Brasil durante a Era Vargas, lá nos anos 30, na Era Vargas, que começa a ser escrita a legislação trabalhista no Brasil. Aí você pode perguntar assim, mas vem cá, professor, então quer dizer que não havia sindicato algum em Mato Grosso para defender os pobres coitados, os oprimidos da massa trabalhadora, essa massa falida, estava condenada a pão e água, estava em péssimas condições de vida? Não, não foi isso que eu disse, pessoal. Até existiram algumas agremiações de trabalhadores, alguns sindicatos que surgiram, mas eles se concentraram na região sul de Mato Grosso, na região de Corumbá. Chegaram a surgir algumas agremiações de trabalhadores, sindicato dos portuários, sindicatos dos trabalhadores da Ferrovia Noroeste do Brasil, sindicato dos ferroviários. Surgiram alguns desses sindicatos que defendiam os interesses dessa massa expropriada e explorada. Só que em relação aos trabalhadores das usinas, aos ervateiros, os poaieiros, os seringueiros, os vaqueiros, essa galera aí estava literalmente no mato sem cachorro, não tinha quem defendesse seus interesses. Então a exploração era muito grande nessa época. Beleza? Vamos conferir então algumas questões sobre esta temática. Primeira questão aqui, moçada, ao final do século XIX e primeira metade do século XX, a economia de Mato Grosso foi incrementada pela extração de borracha, produto que ganhou importância na mesma proporção em que os automóveis se tornaram a principal manufatura da indústria capitalista mundial. Então, olha só, a questão fala sobre a extração do látex em Mato Grosso, que também foram uma atividade econômica relevante durante a Primeira República. Com relação ao tema, assinale a alternativa correta. Olha o comando da questão, hein? Presta bem atenção no comando da questão, que vai te nortear a busca da alternativa correta. Estamos procurando a alternativa correta, hein? Vamos lá. Letra A. O seringueiro era um trabalhador que recebia o seu salário correspondente ao volume de sua produção diária e quase sempre ficava na dependência de fornecimento de gêneros de primeira necessidade para a sua sobrevivência. Opa, beleza, pessoal. Olha só, falando que o seringueiro recebia baixos soldos, não é? Que essa remuneração era compatível com o volume de sua produção diária. E quase sempre esse seringueiro, que já enfrentava condições adversas, utilizava-se de técnicas bem artesanais, rudimentares, estava sujeito a uma série de problemas, como conflito com os índios, a ataques de animais ferozes ou até mesmo doenças tropicais, como a febre amarela, por exemplo. O cara tinha péssimas condições de vida, quase sempre estava endividado em relação aos seus patrões.
os proprietários das casas de comércio. Verdade, pessoal, verdade essa afirmação. Vamos ver a próxima aqui, ó. Letra D. Uma das características dessa atividade econômica foi a liberdade. Grifa para mim essa palavrinha aqui. Liberdade que os seringueiros tinham para negociar os preços da borracha diretamente com os exportadores. Claro que não, gente. O seringueiro coletava o látex, tinha que entregar para os proprietários das casas comerciais. Eram as casas comerciais que iam fazer posteriormente o escoamento da produção via fluvial, via navegação pelo Rio Paraguai. Então o seringueiro não tinha liberdade porcaria nenhuma, ele estava sujeito a uma severa vigilância, opressão e muita exploração de sua mão de obra. Tá errado a letra B. Letra C. Devido à grande importância que a borracha adquiriu no mercado internacional, o preço desse produto permaneceu estável durante toda a primeira metade do século XX. Gente do céu, pelo amor de Deus, hein? Essa afirmação está incorreta. Claro que está incorreto. Ah, professor, o látex não teve uma grande importância? Lógico que teve uma grande importância aqui, ó, sobretudo para a indústria automobilística. Mas, meu parceiro, presta atenção. À medida em que entraram concorrentes para a produção brasileira, esse preço começou a oscilar, o preço começou a cair vertiginosamente em razão da concorrência feita pela Inglaterra. A Inglaterra surrupiou mudas de seringueiras aqui do Brasil e levou para suas colônias na Ásia. Olha que safadinha a Inglaterra, né, pessoal? A Inglaterra fez o que hoje a gente chama de biopirataria. Na verdade, a Inglaterra levou mudas da seringueira, a Hevea brasiliensis, que é o nome científico dessa árvore, e as cultivou de forma industrial lá em suas colônias na Ásia. E aí quebrou a produção brasileira, por isso da oscilação da cotação do látex no mercado internacional. Letra D, vamos lá para a letra D. A economia em torno da extração da borracha foi muito importante para Mato Grosso, cuja consequência principal foi a fundação de cidades na região norte do estado. Pessoal, essa afirmação também está incorreta. Esse contexto em que surgem inúmeras cidades no norte de Mato Grosso é o processo de colonização a partir da década de 1970, no período do governo militar. Portanto, um outro período histórico. A extração do látex aqui em Mato Grosso não repercutiu em criação de inúmeras cidades na região norte. Muito pelo contrário, foi uma atividade sazonal, lembra disso, não é? Então a única afirmação correta aqui é a letra A. Aí, letra A é a nossa afirmação correta desta questão. Maravilha? Vamos lá, vamos continuar aí com foco. Vamos lá. Questão número 2. A expressão gente do coronel fulano indica um tempo político na história republicana do Brasil. Quando fala assim, ó, você conhece fulano de tal? Você conhece Mané? Você conhece Mané? Mané é gente de Coronel Totó Paz, não conhece? Então, quando fala gente de Coronel fulano, tá fazendo uma referência aqui, pessoal, a quem? Ó, a gente de Coronel fulano é o quê? É o curral eleitoral. Ou seja, é uma pessoa que era dependente de determinado coronel, é curral eleitoral. Então, olha só, a expressão gente do coronel fulano faz uma referência à prática do coronelismo em Mato Grosso, essa fase republicana brasileira.
Qual que é essa fase mesmo aí, pessoal? Meu parceiro, essa é a fase da chamada Primeira República no Brasil. Fase da Primeira República. Fica de olho, hein? Vamos lá para as alternativas. Alternativa, vamos lá. Sobre a afirmação acima, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Em Mato Grosso, vamos lá, presta atenção. Em Mato Grosso, não, olha a palavrinha, não teve o coronelismo. Pois, além de ser uma conduta política somente do Nordeste, a fronteira Centro-Oeste era guarnecida por militares. Nossa, olha que afirmação erradaça, meu irmão. Erradaça. Muito errônea essa afirmação. Mato Grosso teve o coronelismo. Tem até um item do seu edital que você tem que estudar, que é o coronelismo em Mato Grosso, não é isso? Vários representantes, Totó Paz, Generoso Ponce, Pedro Celestino, Mário Correia, Jango Mascarenhas, Bento Xavier e tantos outros representantes do coronelismo em Mato Grosso. Então, a afirmação A, risca ela, ó, isola, elimina, exclui. Letra A está errada. Vamos para a letra B. Por ser o coronelismo uma forma de governo das oligarquias agrárias, ele não, olha a palavrinha mágica, não aconteceu em Mato Grosso. Uma vez que a ocupação das terras do Centro-Oeste deu-se pelo extrativismo e pela mineração, o que dificultou a formar uma elite rural. Para com isso, claro que nós tivemos o coronelismo em Mato Grosso. Quem que eram os coronéis de Mato Grosso? Usineiros, comerciantes, pecuaristas, proprietários da Companhia Mate Laranjeira. Então tá errado também a letra B. Mais uma que a gente jogou fora, mais uma excluída. Letra C agora, vamos conferir? Já está aqui na lousa. O coronelismo se fez presente em Mato Grosso e, como em outros locais do Brasil, teve uma base familiar e rural, onde os proprietários de terra eram também os chefes políticos. Sim, os coronéis eram os grandes caciques políticos que lançavam mão do voto de cabresto e do curral eleitoral. Beleza, agora sim, falou a verdade. Se falou a verdade, então eu vou assinalar resposta correta, letra C. Mas a gente vai fazer, então, desencargo de consciência. Vamos ler a letra D e a letra E, ora bolas. Alternativa B. Figuras políticas como Generoso Ponce e os irmãos Murtinho tiveram seus poderes políticos fortalecidos em virtude de terem apoiado o varguismo para acabar com o coronelismo. Gente, afirmação incorreta, ó. Ponce e os irmãos Murtinho, assim como Totó Paz, eram representantes do coronelismo. Getúlio Vargas, que chegou ao poder na presidência da República em 1930 no Brasil, vem combater o coronelismo, combater o poder das oligarquias. Então tá errado a letra D. Letra E, em Mato Grosso, o coronelismo se tornou mais acirrado pelas disputas políticas pela oligarquia agrária do norte contra a oligarquia mineradora do sul. Não, gente. A oligarquia do sul era composta por pecuaristas, comerciantes e os proprietários da Companhia Mate Laranjeira. Beleza? Então tá errado também a letra E. A única correta é a letra C. Letra C de Cristo. Tá aí para você. É isso aí, pessoal. Todos os nossos sonhos podem se realizar se tivermos a coragem de persegui-los. Isso já afirmava o grande Walt Disney. Então, olha só, todos os nossos sonhos podem ser realizados. Basta apenas o quê? Iniciativa, basta ação. Temos que,
temos que arregaçar as mangas e partir para a luta em busca da vitória. É isso aí, pessoal. Vamos nessa aí, ó. Substitua o impossível por desafiador. Não fala que você tem problemas, não. Fala que você tem desafios e que você vai enfrentar esses desafios e que você vai buscar as suas vitórias. E para isso é preciso ter obstinência, é preciso ter ação, é preciso iniciativa. Vamos lá, em busca da vitória. Um grande abraço para você e te vejo na próxima aula. Valeu, pessoal!